Boa noite, pessoal. Meu nome é Gabriel da Silva Reis. Eu vou estar falando um pouquinho sobre como o Facebook rastreia seu Android, mesmo você não tendo uma conta do Facebook. Bom, primeiro eu vou começar aqui fazendo um questionamento, que é como o seu celular sabe o que você está pensando e precisando. Bom, muitas vezes você está navegando ali no seu dispositivo, em algum aplicativo em específico, e mostra interesse por alguma coisa em específico. Após isso, você sai do aplicativo, esquece isso, depois de algum tempo navegando em outro aplicativo, outro site, você recebe ali talvez um anúncio direcionado para você sobre aquele mesmo tema. De acordo com a Oxford, 42,55% dos aplicativos compartilham e armazenam dados com o Facebook. Isso responde essa pergunta. Muitas vezes um aplicativo vai estar compartilhando suas informações com terceiras intenções. E o Facebook, ao ser questionado sobre essa prática, ele disse que é algo comum da indústria. E se ele não fizesse, outras empresas iam continuar fazendo e assim deixando ela competitivamente atrasada em comparação com as outras empresas. Aqui, aplicativos inofensivos parecem estar coletando e enviando seus dados. E o principal responsável de isso acontecer é o uso do SDK do Facebook. Por meio do seu uso, sem o conhecimento e sem consentimento, as informações dos usuários estão sendo enviadas para o Facebook via uma simples chamada hash. E muitas vezes até mesmo os desenvolvedores não sabem que aquilo estão sendo transmitidos, já que isso não é implícito nas normas que esse compartilhamento vai acontecer. Falando um pouquinho sobre o que é o Facebook SDK, SDK é simplesmente um kit de ferramentas de software e ele é muito utilizado principalmente para você integrar algumas funcionalidades do Facebook de forma mais simplificada, como você poder logar no aplicativo com sua conta do Facebook, compartilhar diretamente uma postagem no Facebook e o mais utilizado, anúncios e analytics. Muitos dos aplicativos são gratuitos e por isso eles buscam formas de monetizar o uso do aplicativo e por isso eles implementam a utilização do SDK do Facebook. Bom, começando aqui pela metodologia do estudo, foi utilizado para poder desbravar todo esse vazamento Nexus 5, que é um dispositivo Android, que roda ali na versão 4. É uma versão pura do Android, sem modificações. Uma Virtual Machine rodando Debian Buster. Buster é simplesmente a versão do Debian, não é nada específico. E o que mais correlaciona com a nossa matéria, que é a utilização de um man-in-the-middle proxy, para poder assim coletar as informações. Como que isso funciona? O Man-in-the-Middle foi implementado e todo o tráfego de informação, de dados do celular é redirecionado para o proxy. E com isso, os estudiosos ali que estavam analisando o caso, eles conseguiam ter uma visão geral de tudo que estava sendo transmitido do aplicativo, dos aplicativos sendo testados, para a rede. E o resultado foi bem inacreditável. 61% dos aplicativos testados estavam enviando dados. E o pior de tudo é que não era algo, você clicou em uma ação do Facebook e compartilhou o dado naquele momento. Foi trigado pela ação de uma funcionalidade do SDK. Não. É no momento que o aplicativo era aberto. E por que isso era possível? O SDK, por sua vez, ele é implementado via plugin. E o plugin ele é inicializado junto com o aplicativo. Então, quando ele está renderizando todo o DOM do aplicativo, o plugin ele é carregado. E nesse momento ele já vai enviar uma requisição para o Facebook com diversos dados sobre o seu dispositivo. É aqui falando principalmente desses dados, são enviados metadados, que são relacionados ali com informações de sessão do usuário no aplicativo, o tempo de uso, que ele é viabilizado de ser enviado justamente por ele ser inicializado junto com o aplicativo, IDs de usuário, que é o nosso foco aqui, o como esse ID é gerado e como ele existe, movimentações, que é o que você mais mostra interesse durante o uso do aplicativo, e até mesmo informações do dispositivo, como qual é o modelo do seu Android, qual a versão que ele está rodando, até mesmo informações como a bateria. E agora entra outro questionamento. Como ele vai gerar um ID para você, sendo que você, por muitas vezes, não está logado com uma conta do Facebook? Aqui entra o Google.
O Google, como a gente sabe, também é um grande player do mercado de anúncios, tanto que grande parte do seu faturamento é devido a anúncios. Cerca de 76% do faturamento anual deles é só com propaganda. E, novamente, retomando um pouco o que eu falei antes, eles falaram que é uma prática comum do mercado, e que se eles não fizessem, outras empresas continuariam fazendo. E aqui a gente entra num lobby, um lobby de mercado, a gente pode até mesmo chamar de cartel, já que esse ID que o Facebook utiliza para marcar um usuário, muitas vezes ele é advindo ali de um anúncio do Google. Como muitos desses apps, como dito, são gratuitos, eles utilizam ferramentas de anúncio para monetização e não só do Facebook. Então, quando você recebe o anúncio da Google, junto com esse anúncio não vem somente a imagem e o link para você ser direcionado para aquele anúncio, vem também um ID. E esse ID ele é vinculado e utilizado pelo Facebook para também contribuir com essas informações. Aí, com isso tudo, a gente acaba gerando diversos subperfis para cada usuário. E nesse ponto entra um detalhe muito importante. Quando essas coisas são gratuitas, essas ferramentas muitas vezes são gratuitas, a gente tem que lembrar que no final a gente acaba sendo produto, porque muitas vezes eles vão tentar monetizar em cima de você. Talvez fazer uma propaganda mais direcionada, ou então convencer você a fazer uma assinatura dentro do aplicativo. E quem são os principais beneficiados disso tudo? Entra agora um tipo de companhia, que são os data brokers, que são empresas que vivem em volta de polêmicas, que são companhias ali que elas compram e vendem informações. E com isso elas conseguem sumarizar diversos dados sobre os usuários e revender, principalmente ali para publicidades direcionadas. E o que eu pessoalmente acho mais danoso são para companhias de score de crédito. Então, muitas pessoas acabam não se importando, compartilhar minha informação não vai mudar nada para mim, é só mais um dado, eles vão possivelmente utilizar isso para me mandar mais propagandas. Só que não é bem assim. Aqui a gente vê que o seu uso diário do seu celular possivelmente está definindo algo muito importante, que é seu crédito social. Então isso, com essas informações eles vão talvez definir se você é um bom pagador, se você está apto a talvez fazer um empréstimo ou se você talvez é uma boa oportunidade para os bancos lucrarem em cima de você. E aqui entra o que a gente pode fazer sobre isso. O primeiro passo para a gente entender o problema é a conscientização, saber o que está acontecendo, para aí a gente poder exigir transparências das companhias. Não somente do Facebook, mas também das companhias que utilizam o SDK, para que elas mostrem que suas informações elas estão sendo utilizadas para tais coisas, estão sendo compartilhadas para tais empresas. E aqui entra a melhor solução, que é o boicote. A gente, como usuário, evitar o uso de aplicativos que possuem esse SDK. E como desenvolvedores, a gente tem um papel muito mais importante, que é evitar o uso do SDK. Muitas vezes é inevitável a gente utilizar o SDK, já que a gente como desenvolvedor não tem um poder de escolha 100%, muitas vezes tem definições feitas por produtos que a gente tem que obedecer, mas aí a gente tem que mitigar isso tudo. Por exemplo, muita em 2018, devido a algumas reclamações de empresas, já que as informações eram compartilhadas no momento que o aplicativo inicializava, os termos não estavam e estava dando brechas jurídicas para os usuários processarem a companhia do aplicativo. Com isso, o Facebook, em 2018, ele liberou uma configuração para o SDK que vai possibilitar a gente de atrasar a inicialização, não enviando informações do momento que o aplicativo inicia, como também configurar para minimizar esse envio de informações. Porém, de forma natural, não há como a gente impedir esse envio. Mas, a gente, com o conhecimento adquirido durante a matéria, a gente sabe que é possível barrar essas informações. A gente pode, por exemplo, bloquear o envio de requisições ao endereço da plataforma do Facebook. Assim mesmo, a requisição sendo feita, ela não vai ser efetivada com sucesso.
Aqui algumas fontes são, mas é o vídeo em questão do artigo, algo sobre a receita da Alphabet, que é a empresa da Google, e como ela se relaciona ali com todo esse mercado de anúncios, como os proxies funcionam, e também o que é um data broker, que são as companhias que compram e vendem informações, e de que elas servem. E é isso, muito obrigado. Boa noite.